Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui nessa primeira edição do Plantão Glorioso. Dia lindo aqui no Rio de Janeiro, você pode ver sol brilhando e a gente espera que esse dia continue lindo, maravilhoso, até Botafogo Fluminense, com uma vitória do Botafogo, Fogão, quem sabe aí podendo chegar até a liderança do Campeonato Brasileiro, mas o importante é angariar pontos, ficar lá no bloco de cima. Mas o vídeo de hoje, especificamente, a gente vai falar, reverberar as declarações do CEO do Botafogo, Tairo Arruda. Destacamos aqui alguns trechos. Tairo Arruda falou da modificação na mentalidade da captação de jogadores para a base. Tairo Arruda falou de Botafogo ser top 5 no Brasil em centro de saúde e performance, núcleo de saúde e performance do Botafogo sendo transferido para o Lonier. A gente vai falar também da possibilidade de compra do espaço Lonier pelo Botafogo SAF. Vamos falar sobre isso também e, é claro, sobre a real dívida do Botafogo. Quanto é que o Botafogo deve? A revista tal fala uma coisa, a revista outra fala diferente e tal. O Tairo Arruda esclareceu tudo e o caminho da sustentabilidade é logo ali. A gente vai falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Você que está ligadinho e ligadinha aqui no canal Gigante Glorioso na nossa primeira edição, conto com você para deixar o like, hein? Quando você deixa o like nesse vídeo, você faz com que o GG chegue a mais botafoguenses no Brasil e no mundo. Família GG sempre se apoiando, conto muito com vocês, tá certo? Ó, se não for inscrito, se inscreva aqui agora no canal, compartilha com geral, porque a gente vai trazer só notícia boa. Vamos primeiro reverberar algumas declarações do CEO do Botafogo, Tairo Arruda, sobre questões importantíssimas. A primeira delas, qual é a real dívida do Botafogo? Bom, Tairo Arruda respondeu. O Botafogo, ele tem dívidas cíveis, trabalhistas e tributárias. O Botafogo, logo que a Eagle Holdings assumiu, transformando o Botafogo em SAF, assumindo ali majoritariamente as ações, focou nas dívidas trabalhistas. E por que focou em dívidas trabalhistas? Porque as dívidas trabalhistas vão asfixiando o cofre do clube, impedindo qualquer superávit. O que entra, sai. Porque você tem uma fila de devedores, então, entrou tanto de premiação de Copa do Brasil, sai para pagar a dívida trabalhista com A, B, C, D. Nunca entra nada. Então o foco, para evitar as famosas penhoras, né? A gente não sabe o que é isso há tanto tempo, as famosas penhoras, o foco foi as dívidas trabalhistas. E o Botafogo tentou pelo regime do RCE, até hoje o Botafogo está no regime centralizado de execuções, onde essa dívida trabalhista está equacionada. O Botafogo não tem mais penhoras nos seus cofres porque paga mensalmente todas as suas dívidas trabalhistas, de acordo com a lei, de acordo com o regime centralizado de execuções. O Botafogo, há pouquíssimo tempo, conseguiu também equalizar as suas dívidas cíveis. Por volta de 180 milhões é o que o Botafogo deve em dívida cível. Ou seja, através do regime de recuperação extrajudicial, com uma adesão majoritária, mais de 65% dos credores aderiram ao plano de recuperação extrajudicial porque viram que goza de seriedade. E o Botafogo já conseguiu abater uma boa parte desse passivo. Agora o foco são as dívidas tributárias. Segundo o CEO do Botafogo, Tairo Arruda, o Botafogo, que devia, quando a SAF chegou, 1,1 bilhão de reais, pode fechar 2024 devendo, num geral, 600 milhões, contando dívidas tributárias com o governo, contando dívidas cíveis e trabalhistas. Mas 600 milhões, Guilherme, é muita coisa. 600 milhões pode não ser nada se essas dívidas estão todas equacionadas. Se todas essas dívidas estão equacionadas para pagamento a longo prazo. Elas não interferem, elas não influenciam no superávit do Botafogo, elas não influenciam na receita do Botafogo, naquilo que entra para o Botafogo. O Botafogo, em 2024, pode ter uma receita muito maior do que a sua dívida. Mas vale dizer, são dívidas que estarão, ao final desse ano, totalmente equacionadas. É como se o clube não devesse, já que você não precisa utilizar boa parte daquilo que entra para o que deve sair.
Então a gente precisa elogiar a gestão que vem sendo feita fora de campo. Tem problemas, como toda empresa tem. Não é perfeito. O Botafogo SAF não é perfeito. Mas a gestão vem sendo feita para tornar o clube sustentável. Quando a gente fala em gestão, promessas, tal, a gente sempre lembra do John Textor falando sobre o CT. Cadê o CT? Cadê o CT? E aí o Tairo Arruda falou sobre o núcleo de saúde e performance, que é importantíssimo para a saúde do jogador na temporada. Se você não tem um núcleo de saúde e performance de qualidade, para recuperar o jogador, segundo ele mesmo fala, né, no pós-jogo, que o dia após o jogo é o dia mais importante. Porque é esse dia que vai determinar a recuperação do jogador e se ele vai estar 100% novamente para a partida seguinte. E para a partida seguinte. E assim jogar grande parte da temporada. Quando você não tem um núcleo de saúde e performance de qualidade, você sempre corre risco de perder jogador por lesão, por estafa muscular, enfim. Seja lesão grau pequeno, grau grande, enfim. E o Tairo Arruda garantiu que agora no Lonier o Botafogo vai transplantar o seu núcleo de saúde e performance para o Espaço Lonier, para o CT do Botafogo, e vai ser top 5 no Brasil. A informação por si só já é importantíssima, né? Você vai ter um núcleo de saúde e performance top 5 no Brasil. Isso é maravilhoso. Agora, por que vai transplantar para o Lonier se o John Textor falou que não faria qualquer melhoria no Lonier, já que o Lonier não é do Botafogo? Ele não investiria dinheiro em algo que não pertence à SAF, que não pertence ao Botafogo. E aí fica a expectativa de que, devido a esse imbróglio danado aí do prefeito do Rio de Janeiro, que dá tudo para todo mundo, para o Botafogo é uma enrolação. Tá? O princípio da isonomia ele cai por terra quando o assunto é dar ao Botafogo aquilo que ele deu aos outros clubes. Pelo contrário, ele tirou. Inventou problema no estádio Newton Santos e tirou. Para favorecer Maracanã. Há uma possibilidade de que o Botafogo adquira o terreno Lonier. E é um terreno grande, é um terreno com total possibilidade, conheço o Espaço Lonier cabo a rabo, com total possibilidade de abrigar o projeto que o Botafogo tem para um centro de treinamento dos melhores da América Latina. Fica aqui essa possibilidade. Se o John Textor vai investir no Lonier, e ele dizia que não investiria em algo que não é do Botafogo, bom, ou ele mudou de ideia, ou o Lonier pode ser propriedade da Botafogo SAF, enquanto o poder público está em esse imbróglio aí, né? Para construir estádio pagando menos para a Caixa Econômica, tá tudo bem, né? Enfim, não vou entrar nesse mérito não. Outro ponto importante, galera, mudança de mentalidade na captação de jovens na base. O Tairo, ele vai denunciar, obviamente, a mentalidade assistencialista, que não faz bem nem para o clube nem para o jogador, né? Jogador de futebol, assim como qualquer trabalhador, ele tem que ser premiado pela sua competência, e não porque o pai é legal, a mãe é maneira, ou porque precisam e tal. Todo mundo precisa, né? Senão não estaria ali. Todo mundo tem esse sonho, senão não estaria ali. Agora, essas saídas na base do Botafogo dizem respeito a isso, né? A mentalidade assistencialista de renovar contrato, de fazer contrato com um jogador que nem joga tudo isso, mas está aqui há muito tempo, a família é muito amiga nossa, tal. Não é essa a mentalidade. Você tem que ter uma mentalidade vencedora, merece ficar, joga para ficar, faz jus ao contrato, enfim. Então o Tairo Arruda também falou sobre isso, entre outras coisas, e a gente, é claro, indica para você assistir ao podcast lá na Botafogo TV, tá certo? Daqui a pouco tem pré-jogo. Achou que a gente não ia falar de Botafogo e Fluminense? É claro que vamos falar. Daqui a pouco tem pré-jogo, Maicon Martins vai trazer. Ô, gente, eu acho que uma formiga mordeu a minha orelha. Então, mordeu mesmo. Estou encerrando esse plantão imediatamente, porque a situação é urgente. Hospital, né? Tô indo, gente. Ó, beijo grande, vejo vocês lá no estádio Newton Santos. Saudações alvinegras. Fui. Rapaz, mordeu mesmo, hein?